Dando continuidade à nossa programação, iniciaremos o bate-papo onde trataremos do assunto saúde mental. Teremos 50 minutos para esse debate. A saúde mental é a segunda causa de afastamento e incapacidade de trabalhadores. Mudanças rápidas e drásticas no jeito de viver e as inseguranças geradas sobre a saúde, emprego e renda causados pela pandemia de Covid-19 potencializaram o impacto negativo na saúde mental do trabalhador e na produtividade das empresas. Indústrias e o Centro de Inovação do SESI em Fatores Psicossociais discutem estratégias para que as pessoas e as empresas possam lidar com esses desafios. Estão com a gente para participar desse assunto a psicóloga do Centro de Inovação de Fatores Psicossociais do SESI Rio Grande do Sul, Graziela Alberici, o médico do trabalho da empresa GSK, Dr. Glauco Calha, o médico psiquiatra da Johnson & Johnson, Dr. Sérgio Perocco, e a nossa moderadora, Georgia Antoni. Georgia, agora a palavra é sua. Obrigada, Ana. Boa tarde, Graziela, Sérgio, Glauco e todas as pessoas que nos assistem pela plataforma. Essas pessoas que assistem pela plataforma podem mandar comentários e perguntas pelo chat da plataforma, tá? Bom, gente, eu vou trazer aqui dados de um levantamento que foi feito logo no começo da pandemia pela UERJ. Esse levantamento foi feito com 1.460 pessoas em 23 estados brasileiros e mostrou que os casos de depressão aumentaram 90% no intervalo de um pouco mais de um mês, entre março e abril desse ano. A prevalência de pessoas com estresse agudo, por exemplo, subiu de 6,9% para 9,7%, um aumento de 40%. Os casos de depressão subiram de 4,2% para 8%. E os casos de crise aguda de ansiedade foram de 8,7% para 14,9%, 15%. Né? Então, uma alta de 71%. A saúde mental, que já era a segunda causa de afastamentos na indústria, ela é a primeira causa de anos vividos com incapacidades aqui no Brasil. E desponta agora como um desafio ainda maior, né, diante desse cenário aí de piora do quadro de saúde da população em geral. Então, vou começar o nosso bate-papo perguntando para o Dr. Glauco como que a GSK atua em promoção de saúde mental e se mudou alguma coisa durante a pandemia. Obrigado, Georgia. Está conseguindo ver minha tela já? Sim. Ótimo. Bom, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Acho que a pandemia mudou muita coisa, mas não mudou a nossa essência, né? Antes de mais nada, queria dizer que nos últimos 3 anos existe uma iniciativa da nossa CEO que é prover para os nossos funcionários programas de qualidade de vida com a mesma qualidade que os produtos que a gente fornece para os nossos clientes. E, atendendo essa lógica, foi criada a área global de Health and Wellbeing. Uma das nossas primeiras iniciativas, então, foi começar um programa de gestão efetiva de estresse ocupacional. Já existiam programas de resilience antes, mas a nossa preocupação foi transformar isso em algo gerenciável, entendendo quais eram os fatores que influenciavam no estresse e transformar, mais do que nunca, isso em algo tangível que pudesse ser medido e que pudesse ser melhorado. Nesse sentido, a gente adotou uma ferramenta chamada HSE Stress Management, que é uma ferramenta inglesa baseada em 35 perguntas que nos dá toda uma série de fatores e parâmetros para que a gente entenda como é que o estresse trabalha no dia a dia. Somado a isso, com a pandemia, isso trouxe uma nova realidade, porque nós hoje não estamos trabalhando somente num esquema de home office, mas é um home office under isolation. Nós estamos isolados em home office. Isso foi feito de uma maneira, não sem planejamento, mas não houve muito tempo para a gente entender o que estava acontecendo antes de entrar nesse novo mundo que é o home office junto com a pandemia. Então, muitas das estratégias que nós tínhamos já estavam em andamento, elas possibilitaram com que a gente
tivesse a resiliência necessária para passar pela pandemia, mas muita coisa foi mudada. Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais adiante. Então, só para vocês entenderem como é que a gente trabalha. Todos os funcionários, isso falando na América Latina, implementei esse programa para 13 países, esse programa virou a base do programa global da GSK, nos outros 100 países, responde uma pergunta básica, um questionário básico de 35 perguntas, que me dá no final um KPI de estresse que pode ser cascadeado desde o business até o indivíduo. Então, a gente tem duas abordagens. A gente entende que o ambiente de trabalho, com as suas infinitas peculiaridades, influencia na experiência do trabalho do nosso funcionário, e a gente entende também que existem fatores pessoais do funcionário nos quais a gente pode ajudar e fornecer suporte para ele. Então, esse questionário ele dá para a gente duas saídas. A saída coletiva, que é o tratamento da equipe, que é a observação da dinâmica do grupo e a dinâmica entre os grupos de trabalho dentro da GSK e o estresse pessoal do funcionário. Então, com base nos dados, o que a gente faz? A gente analisa, a gente definiu um KPI que varia de 0 a 5, sendo até 3.5 perigoso. A gente entende que as notas abaixo de 3.5 agregam uma possibilidade de desenvolvimento de burnout na casa dos 30%, e acima disso a gente tem um índice ótimo de funcionamento das equipes e da experiência de trabalho do nosso funcionário. Então, quando a gente roda esse questionário, a gente entende como é que os grupos estão trabalhando e a gente oferece algumas opções. As equipes, toda a equipe GSK, ela recebe esse relatório numa base de 6 meses, e ela, junto com a área de Health and Wellbeing, trabalha planos de ação para melhorar esses indicadores. Claro, tem equipes que estão trabalhando em ótimo, a gente entende as fortalezas dessa equipe, justamente para passar isso para as outras, e as equipes que estão com pontos de melhoria, nós construímos treinamentos de Managing for Resilience, existe o Mental Health Training for Leaders, uma coisa que tem sido uma experiência muito boa, foi esse treinamento Mental Health for Leaders, porque nós abrimos, do ponto de vista coletivo, a possibilidade dos gestores entenderem o funcionamento do estresse, entenderem as quebras de paralelo do comportamento dos nossos funcionários e abrir a possibilidade deles entenderem quais são as ferramentas de suporte da GSK e, mais do que nada, nós encorajamos os nossos líderes a perguntarem: "Hey, tá tudo bem com você? Eu posso te ajudar?" Essa abertura, somada com os dados que o líder tem na mão em relação ao comportamento da equipe, em relação ao próprio estresse dele, abriu uma porta muito importante para a gente. Junto com isso, nós criamos o programa de qualidade de vida, Vida Saudável, que na GSK Global se chama Health Life, que também é uma plataforma multifatorial, onde todos os aspectos da vida do funcionário, em termos de Health and Wellbeing, nós apresentamos para eles algumas iniciativas, algumas ferramentas para que ele possa gerenciar a saúde dele da melhor maneira possível. Tá? Então, o que acontece? Do ponto de vista pessoal, nós temos o EAP, que é o Programa de Auxílio ao Funcionário. Nós adquirimos recentemente a plataforma da Vitalk, para que esse funcionário tenha uma possibilidade de ter uma interação mais diária. E do ponto de vista coletivo, nós temos os programas de formação de equipe, de suporte relacional. Então, aí que começa. Por exemplo, eu tenho esse tipo de gráfico que está sendo apresentado para pessoa, para o grupo, para o business, para a companhia e para o negócio global como um todo. Então, com base nas respostas dos funcionários, a gente sabe exatamente o que está acontecendo em todos os espectros. O importante é que a ferramenta dá para a gente esses pilares. Então, a primeira coisa, e mais importante, é explicar para o business que o estresse ele é multifatorial, mas que ele pode ser gerenciado. Por exemplo, a gente entende que o estresse ele é uma somatória de 7 pilares, que são pilares de demanda, controle, suporte da liderança, suporte de pares, relacionamentos entre equipes, o meu papel na organização, o meu propósito dentro da GSK e a gestão de mudanças. Quando a gente percebe que
o Covid está trazendo toda uma nova dinâmica, então a gente se adianta. Eu vou usar esse gráfico para vocês entenderem um pouquinho de como a experiência do nosso funcionário mudou durante o Covid. Nós tivemos aí milhares de funcionários indo para casa, e eles não foram sozinhos com o computador deles. De repente você tinha as nossas crianças em homeschooling, você tinha o cachorro, você tinha a sua esposa que ia trabalhar fora e não vai mais, vem para dentro de casa, pessoas que confiavam em outras pessoas para fazerem serviços domésticos, agora vão assumir esses serviços. Então houve uma sobrecarga, e isso foi entendido. Com base nos dados que a gente recebe do GSK Survey, o que a gente começa a fazer? Focus points para entender o que estava acontecendo. Então, por exemplo, a gente já sabia que demanda era um problema, que derrubava o indicador em geral. E entendendo que todo mundo ia ter que trabalhar mais, todo mundo ia ter que se dedicar a coisas diferentes e ainda sofrer o estresse do isolamento, o que a gente pode fazer? Uma das respostas veio, olha, eu tenho que cozinhar para os meus filhos, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa, e eu ainda tenho centenas de trabalhos extras para fazer para a companhia. Será que não dá para a gente reorganizar a experiência do trabalho com base nos pilares, já que a gente sabe que é a dinâmica deles que causa o estresse? Então, por exemplo, num dos nossos negócios, a gente decidiu não colocar reuniões entre as 11 e as 2 da tarde, para que as pessoas conseguissem organizar o dia delas. Então, a parte de demanda já melhorou. Lembrando que quanto maior o indicador, melhor a experiência do nosso funcionário. Então, no meio da pandemia, a gente conseguiu melhorar o pilar de demandas de 2,8 para 3,9, que foi um dos melhores resultados que a gente já teve. Como a gente diminuiu o número de reuniões e começou a ter o que a gente chama de horário santuário, por exemplo, a gente diminui o número de webinars de sexta-feira, o funcionário passou a ter mais controle da rotina dele. Então, isso elevou o painel de controle. Como nós já tínhamos lançado os programas de Managing for Resilience e o funcionário ele percebe que o nosso líder está preocupado com o well-being dele, que isso não é só algo que vem do RH, que isso não é só algo que vem da área de well-being, mas que se torna parte da cultura totalmente embebida no comportamento e nos valores dos nossos líderes, a gente reparou também que o suporte de liderança sobe. E como a gente cria essa cultura onde todos analisam os dados de estresse em conjunto com a equipe, obviamente não os dados pessoais, mas os dados da equipe como um todo, o suporte de pares também se eleva. Agora, olha que interessante que aconteceu durante a pandemia. Uma vez que a gente acabou, entre aspas, facilitando a jornada do trabalho para as equipes e olhando muito para dentro das equipes para que elas tivessem uma experiência melhor durante a pandemia, algo interessante aconteceu. O relacionamento entre as equipes deu uma piorada. E agora a gente está tentando ver como é que a gente estabelece esse tipo de contato, esse tipo de diálogo. Uma das nossas hipóteses é que a falta de interação face-to-face levou a um prejuízo de algumas equipes que já não eram tão próximas assim. Nós trabalhamos num processo extremamente regulado, né? Então, quando a gente tira um pouco de burocracia para melhorar a experiência do nosso funcionário, isso acaba prejudicando em outros fatores. Então, agora o que a gente tem que fazer é reorganizar tudo isso. O papel da organização foi muito discutido como uma farmacêutica durante uma pandemia. Então, isso se manteve num patamar excelente. E como a gente avisou e trabalhou junto com as equipes toda a experiência da mudança, o pilar também cresceu. O que isso levou para a gente? Então, vamos comparar os dados de 2019 num dos nossos business com 2020. Então, em 2019, pegando um grupo pequeno, um grupo de força de vendas, onde a gente tinha 423 funcionários, a gente sabia que o nível de estresse deles, aqui estava verde, 3,1, mas que 30% desses funcionários estavam com notas abaixo de 3,5. E a gente sabe que com as notas abaixo de 3,5, a probabilidade de se desenvolver um burnout sobe para quase 30%. Então, esses funcionários que estão nessa linha já fazem o questionário de Maslow, que é um outro questionário para diagnóstico, para apontamento de
de burnout. Então, esses aqui foram para uma abordagem mais pessoal, junto com o nosso Serviço de Saúde Ocupacional no Brasil, junto com o suporte do Health and Wellbeing Global, enquanto as equipes foram tratadas. Então, com base em tudo aquilo que eu falei para vocês, da abordagem de equipe, da análise dos pilares, o que a gente conseguiu? Em 2020, já durante a pandemia, a gente tem um aumento dos funcionários daquela área participando, a melhora do indicador de estresse para 3,91, que está excelente, e o número de funcionários em risco de burnout, mesmo durante a pandemia, cai para 15%. O que no final representa o quê? Uma redução do risco de burnout em 50% e uma melhoria da pontuação em 6 dos 7 pilares. O único que não melhorou tanto, que a gente entende que provavelmente foi por conta do isolamento e da falta de interação face-to-face, e aí fica um alerta para todo mundo que hoje disse que o trabalho em escritório acabou. A gente não acredita nisso. A gente entende que a interação face-to-face ainda é muito importante e que talvez uma das maneiras de se controlar esse pilar seja justamente construir um ambiente de trabalho híbrido daqui para frente. Nem 100% home office, nem 100% escritório. Aqui, só em razão do tempo, como a gente analisa os grupos, como a gente divide os grupos, como a gente entende os trends, se o estresse está subindo ou se o estresse está descendo, para a gente colocar mais ou um suporte diferenciado para cada equipe e entender se essa equipe precisa de outro tipo de suporte. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso. Então, a gente analisa todas as equipes, tem um controle on-time de tudo o que está acontecendo, e no final, por exemplo, na equipe 1 aqui, a gente tem o deep diving dela, para entender, por exemplo, a gente sabe que essa equipe está sob pressão de demandas, o que se pode fazer, quantos % da equipe não tão legais, o que a gente tem que fazer por essas pessoas, se a gente tem que pedir para o EAP mandar o psicólogo no site, fazer uma abordagem diferente, trabalhar com esse gestor e entender exatamente o que está acontecendo. E o porquê de tudo isso? É um business. Todo mundo sabe o quanto o engajamento dos funcionários é importante para o resultado final da empresa. Eu não posso dizer por segredos de negócio quantos % e quantos milhões de pounds vale cada ponto de engajamento. Mas essa é a curva de engajamento dos funcionários de um survey que eles respondem 4 vezes por ano, de onde a gente tira todas as informações de gestão da nossa empresa. E a curva de engajamento deles, numa pergunta onde eles relacionam engagement com a preocupação da GSK na qualidade de vida deles, sobe de 75% em janeiro de 2009 para 97% em maio de 2020. Então, esse foi um resultado muito importante por conta dos funcionários. Isso é importante porque isso quer dizer que eles acreditam na gente, mas pelo fato da porta estar aberta, isso traz outras coisas. Por que eles acreditam na gente durante a pandemia, durante as avaliações de desempenho de meio de ano, e por que os nossos líderes estavam treinados para fazer essa abordagem? Muitas coisas aconteceram. Nós tivemos, por exemplo, funcionários que durante a avaliação de desempenho, durante o isolamento, falaram: olha, eu tenho tido pensamento estranho enquanto eu estive sozinho. Eu tenho pensado em suicídio, eu não sei o que fazer, eu não sei com quem falar. Isso deu um outro start para a gente. A gente falou: putz, a gente tem que reorganizar todo o programa de saúde mental. A gente tem que falar sobre suicídio. Porque existe um risco no isolamento. Embora saiba-se que, historicamente, o número de suicídios desce durante crises globais, a gente sabe que eles aumentam depois da crise. Então, preventivamente, a gente decidiu montar do zero um programa de prevenção. O que aconteceu comigo? Um funcionário na Costa Rica falou num sábado para uma gerente que não estava se sentindo bem. A gerente procurou a vice-presidente de RH, que me procurou, e eu consegui segurar a situação diretamente com o funcionário. Mas enquanto eu falava, eu pensava: e agora? Como é que eu cuido desse funcionário na Costa Rica? Será que eu tenho realmente o mapeamento de todas as minhas clínicas que podem receber um possível suicida com atendimento agudo? Então a gente criou, com base nisso, todo um novo projeto, que é o Setembro Amarelo. Nós criamos a figura do Health
do Mental Health Champion, que é um funcionário que se voluntaria para o projeto e que não dá o primeiro atendimento, mas ele conhece a estrutura dos planos de saúde para conseguir segurar aquela situação e direcionar enquanto conversa com a gente e também enquanto age como embaixador dos nossos programas de saúde. Então, tudo isso a gente tem feito. Para vocês terem uma ideia, essas conversas com os funcionários acabaram desencadeando toda essa série de webinars, que a gente teve um atendimento de quase 70% da população de GSK. E cada um deles a gente ia fazendo uma reanálise onde a gente entendia o que estava acontecendo. Por exemplo, a gente entendeu que eles tinham problema de sono. Eu falei, bom, vamos trabalhar com sono, a gente precisa de um indicador para entender como é que eles estão. Durante as palestras sobre prevenção de suicídio, apareceu, por conta dos funcionários, que, olha, tem uma série nova no Netflix que os nossos filhos estão vendo e agora eles acham super legal a pessoa se matar para provar um ponto para os amigos. A gente, nossa, os nossos funcionários estão preocupados com esse ponto com os filhos. Vamos fazer um webinar sobre conversas difíceis? Vamos fazer um treinamento? Como é que você pode trabalhar com isso, não só dentro dos muros de casa, mas fora dos muros da GSK também? Então, tudo isso tem levado a uma construção contínua de toda uma série de fatores que está acontecendo. Então, porque a gente tem uma maneira de gerenciar o estresse, isso levou ao desenvolvimento de planos de ação, que levou à melhora do engajamento na companhia como um todo, que levou a uma melhora do relacionamento entre os funcionários e liderança, uma melhora da confiança, mas isso também abriu portas para N coisas. Eles confiam na gente, e por conta dessa confiança a gente consegue entender o quanto isso agrega de um lado para o business e o quanto a gente consegue pedir suporte para a corporação para conseguir manter esse nível de serviço para os nossos funcionários. Basicamente é isso, é muita coisa que acontece aqui. Estou falando da gestão de quase 100 países, N tipos de serviços de culturas diferentes, mas isso que eu mostrei para vocês é a base do nosso projeto. Tá? Eu vou abrir, senão a gente... Muito obrigada. Eu já tenho várias perguntas, mas alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu passo para a próxima pergunta. Só vou devolver aqui a gestão dela. Pronto. Tá. Ótimo, muito obrigada. Viu? Já eu faço as perguntas voltando, então, para a sua experiência. Vou ouvir um pouco aqui a experiência do Dr. Sérgio Perocco, que é psiquiatra, né, da Johnson & Johnson e que trabalha com eles num projeto de salva vidas. Isso. Bom, obrigado pelo convite para estar aqui, podendo, né, falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Vocês confirmam para mim, conseguem ver minha tela e me escutar bem? Sim, estamos vendo. Ótimo. Eu errei o nome do seu programa, estou aqui reclamando comigo mesmo. É Falar Inspira Vidas, né? Não seja tão exigente consigo mesmo. Falar Inspira Vida. Bom, obrigado pela lembrança. Falando um pouco da Johnson de forma bem rápida, né? Hoje a gente é considerada a maior empresa da área de saúde em todo o mundo, né? Uma empresa com mais de 100 anos, com impacto aí em bilhões de vidas, né, diariamente. Bom, pelo 7º ano consecutivo, né, nós somos considerados a farmacêutica mais admirada do mundo, tá? Bom, a Johnson & Johnson é uma companhia, né, que contempla aí 3 empresas diferentes, a parte de consumo, que vocês devem bem conhecer, a parte de dispositivos médicos, né, e a parte farmacêutica que aqui é representada pela própria Janssen. Bom, então a gente tem essa missão, né, na empresa. A gente quer criar um futuro no qual as doenças, né, como um todo, façam parte do passado. Tá? Então, a gente trabalha sempre com foco, né, no paciente, tentando colocar o... Gente, vamos ver, tá? Se ele caiu, estamos esperando aqui.
Sérgio, a gente não está te escutando. Mas ele está falando? Você manda lá no grupo? Uhum. Acho que ele caiu. Caiu. Tá. Vamos fazer assim, já que ele... Engraçado, ele não respondeu aqui no WhatsApp também, né? Vamos fazer assim, Graziela, vamos passar para você falar um pouco de como é que você está vendo a demanda das empresas aí pelo SESI, né? O que as empresas estão demandando e como é que vocês estão conseguindo responder a essas demandas, e quando ele voltar, ele retoma de onde ele parou. Tá ok, Jorge. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim? Tá bem. Bom, primeiro, obrigada, né, por estar aqui participando com vocês desse debate, né? A gente tem visto realmente que nunca foi tão importante, né, cuidar da saúde mental das pessoas, e ainda mais quando a gente fala em trabalho, né? Já que não tem como a gente separar saúde de saúde mental, a gente está falando de uma coisa só, né? A pauta da saúde mental, ela não é uma pauta nova para as empresas, ela é uma pauta já bem conhecida, né? E eu diria que agora, com a pandemia, isso tem se tornado assim... Nós temos tido muitas demandas das empresas, tem se tornado, acho que, um ponto principal, assim, né, de debate, de solicitação de programas, né, de projetos, enfim, que o Centro de Inovação faz, né, junto às indústrias, em função justamente desse impacto, né, que toda uma situação de pandemia provoca. Então, a gente sabe também, né, Jorge, aqui, situações como essa que a gente está vivendo, elas intensificam ou aceleram processos, né, de transtornos mentais, como depressão, como ansiedade, especialmente, e também abuso de drogas, né, álcool ou outras drogas. Então, nós temos visto, né, o que nós fizemos no SESI em função disso, né? Nós criamos, logo lá no início da pandemia, um SOS psicossocial, né? O que era o SOS psicossocial? Era um acolhimento, né, gratuito, onde o trabalhador ligava para uma central e era atendido por psicólogos e assistentes sociais. Com esse serviço, então, nós buscamos promover a importância do cuidado com a saúde mental e minimizar os impactos da pandemia entre os trabalhadores. E nós tivemos bastante procura, né? Agora eu te diria assim que já estamos numa curva decrescente de buscas por esse serviço. Mas lá no auge da pandemia, até 2 meses atrás, realmente nós tivemos bastante procura. E o que as pessoas mais buscavam, né? Trabalhar. Eu gostei muito da fala do Glauco, porque ele trouxe, né, alguns dos desafios encontrados pelas pessoas no dia a dia de trabalho, né? Seja em casa, então nós tínhamos ali problemas em relação ao papel do homem em casa, né, frente aos afazeres domésticos, frente à sua família, crianças que começaram com bullying, então tinham que dividir o mesmo espaço, né? Problemas financeiros. O estresse financeiro, ele é um risco psicossocial, né? Ele pode, né, desencadear outros transtornos mentais, e nós tivemos muitas situações, né? Pessoas que tiveram o seu salário
diminuído em função de corte, né? Pessoas que o cônjuge foi demitido, pessoas que tinham marido, né, ou esposa que eram autônomos, então também tiveram uma diminuição da renda, pessoas que já estavam endividadas antes da pandemia vieram também a se somar a essas preocupações, né, dos trabalhadores nesse período. Então, tivemos atendimentos, eu te diria assim, a maior parte dos atendimentos, ela corrobora as pesquisas que a gente tem lido, que a gente tem visto, né? E temos uma pesquisa também em conjunto com a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos na etapa 2 dessa pesquisa, e já na etapa 1 tivemos alguns resultados, né? Os resultados, eles mostraram que as pessoas que foram mais afetadas pela pandemia foram as mulheres e os jovens, né? E as mulheres, né, então, trazendo um pouco assim, elas também apresentaram nesse nosso serviço uma busca em função de quadros de ansiedade, né? Somados a isso, logo em seguida vem depressão, quadros depressivos e uso de substâncias como álcool, enfim, outros tipos de droga, remédio para dormir, né? A questão do sono, pessoas que até então não tinham problema ou que já tinham algum problema, passaram a ter mais dificuldade, né? De ter uma qualidade do sono adequada. Então, todos esses quadros, vamos dizer assim, eles se apresentaram nesse serviço. E tivemos, né, algumas situações de quadros um pouco mais graves, né, até como ideação suicida, onde a gente fez daí o devido encaminhamento, né. Nós também fizemos um curso EAD de saúde mental, aonde, né, a gente conseguiu colocar nesse curso para as empresas, de maneira gratuita também, né, dicas práticas para as áreas de recursos humanos e para as lideranças. Aqui tem um ponto que eu quero falar, que são as lideranças, né, a importância das lideranças, e o Glauco também trouxe bem isso, né, Glauco? As lideranças são fatores psicossociais por excelência. Então, assim, eles tiveram uma sobrecarga também na sua responsabilidade perante as suas equipes durante a pandemia, e nós auxiliamos muitas lideranças por meio de workshops, à distância mesmo, né, lá no início, depois mais presenciais, com cursos, né, com alguns trabalhos para poder pensar em estratégias que esses líderes poderiam ter perante as suas equipes para conduzir não só o trabalho daqueles que ficaram em home office ou daqueles que estavam presencialmente trabalhando, porque a indústria ela não parou, né? Nós temos aqui setores importantes, né, que não pararam, que se mantiveram trabalhando desde o início. E como é que se dava essa organização? Como também encarar o desafio da comunicação com os trabalhadores que estavam trabalhando, né, então, em casa, e como conseguir manter o engajamento dessas pessoas alto, e, em paralelo a isso, também tivemos alguns pedidos para trabalhar com aqueles funcionários do setor comercial, de vendas, né, especialmente da indústria de alimentos e bebidas, que teve, né, também um aumento na produtividade em função da pandemia, e trabalhar com as emoções, né? Gestão das emoções, medo de se contaminar. Então, numa primeira onda, né, esses trabalhadores eles apresentavam muito medo de sair para trabalhar, quando a maioria ainda estava, né, no isolamento social. E depois esse medo, né, acrescido também de algumas outras preocupações de perder o emprego, preocupações financeiras, foi dando lugar a uma ansiedade, né, a um estresse, de que aquela quarentena não ia ficar só em 40 dias, né, que ia ficar 2 meses, 3 meses, até um ponto em que agora, né, a gente percebe que está mais, as pessoas estão mais adaptadas, né, os trabalhadores se adaptaram à situação da pandemia, né, porque não teve outro jeito, né, eles têm que conviver com toda essa situação. Então, a gente percebeu ondas em relação às emoções, à saúde mental dos trabalhadores, quando a gente aplicou esses serviços, né. Um outro serviço também que a gente disponibilizou para as empresas foi um e-book que veio de um webinar, uma série de webinars que a gente fez, e a gente deu o nome de Conversas Inspiradoras, né? Por que isso, assim? Porque dentro da temática da saúde mental, a gente entende que pode abordá-la de várias maneiras.
a gente tem, então, né, uma pauta que é uma pauta muito rica, é uma pauta muito complexa, e ainda é uma pauta que traz bastante preconceito, bastante estigma, e eu diria, sim, bastante desconhecimento, né? Porque quando a gente consegue conversar, né, com as empresas, saber qual é o papel de cada um na gestão da saúde mental, a gente percebe que as empresas começam a se reconhecer e identificar quais os fatores que estão presentes, o que deve ser melhorado, o que pode representar um risco, e o mais importante, eu diria, o que pode ser um fator de proteção, né, para a saúde mental do trabalhador, que todas as empresas têm esses fatores. Muitas vezes elas não identificam, não reconhecem. Então, por meio dos webinars, né, nós trabalhamos temáticas importantes como a liderança na pandemia, a saúde financeira, a psicologia positiva aplicada ao RH, né, onde que eu consigo ter ali, trabalhar com temas como resiliência, propósito, né, engajamento, em época de pandemia, e ao trabalhar com essas temáticas, eu consigo, inclusive, ter uma equipe mais fortalecida, porque aí as equipes percebem que as empresas, os líderes, estão preocupados com a saúde mental delas, criando um ambiente de trabalho mais saudável do ponto de vista psicológico. Então, é importante abordar, né, junto com essas equipes chaves, né, que seriam o RH, seriam as lideranças, cada um com o seu papel, a própria saúde e segurança, ampliar um pouco a visão da saúde em relação à saúde mental, né? E o webinar ele pode trazer, então, todas essas discussões. E, no fim, nós deixamos uma provocação, né? O mundo não será mais o mesmo. E o trabalho, né? Como é que a gente vai passar pela pandemia? Quem nós seremos após essa pandemia, né? Como é que nós vamos estar ano que vem, né? Nos outros anos? Que marcas ela vai deixar, né? Tanto negativas quanto positivas, né? Que oportunidade nós temos aí, quando, né, a gente fala em crise, assim, a gente logo vislumbra que oportunidades também nós vamos ter em função do quadro que se apresenta, né? Depois também eu gostaria de trazer um pouco dessa questão que eu acho que é bastante importante, né? Das pesquisas, o quanto que nós, lá desde o início, né, sabíamos já pela própria Organização Mundial da Saúde que teríamos ali uma quarta onda, né? Acho que, se a gente for ver, nós temos a terceira onda, que é das doenças crônicas, né? E tudo que isso, enfim, tem causado, a gente tem acompanhado também o quanto que os trabalhadores acabaram não indo, né, buscar o médico, ou fazer exames, ou enfim, toda essa questão, né, das doenças crônicas, ou grupo de risco, que isso traz também em função da pandemia. Mas eu destacaria, assim, que essa quarta onda, em função, né, de uma pandemia, de alguma forma a gente já estava vendo isso, né, acontecer, como tu bem trouxeste, Jorge, lá no início, né, a terceira causa de afastamento em alguns lugares já era a segunda causa de afastamento, em algumas empresas, em alguns estados já é a segunda causa de afastamento. Claro que nós só vamos ver isso, né, a posteriori, né, de como é que vai ficar essa situação em termos de afastamento, porque a pandemia ela não tem impacto na saúde mental só daquelas pessoas que já tinham algum problema, né? Ela causa um impacto na saúde mental de todos, em menor ou maior grau. Então, acho que as pesquisas são fundamentais, né? Essa análise de cenários futuros, que é algo que o Centro de Inovação também faz, né? É bastante importante para podermos pensar em soluções para apoiar a indústria nesse futuro muito próximo, né, que a gente está falando. Acho que em função até do tempo, não sei se conseguimos retomar, né, com o colega. Sim. Vou ficando por aqui, então, na minha fala. Obrigada, Graziela. Vou passar logo para o Sérgio, então, né, Sérgio, para a gente acabou perdendo um pouco de tempo, então estamos apertados. Eu tenho várias dúvidas, talvez não consiga tirar, mas vamos passar logo para o Sérgio, se der tempo eu passo as perguntas depois. Ótimo, obrigado. Bom, peço desculpa a todos, com a pandemia, né, o imponderável, ninguém está protegido, mas a gente enfrenta e supera. Bom, vou ir bem direto ao ponto, eu vou pular um pouco do que a gente faz para os funcionários internamente e vou direto à campanha, que é um pouco das ações que a gente busca levar para as pessoas da comunidade, né, para fora do nosso ambiente de trabalho. Vocês conseguem ver já um pouco a minha apresentação? Sim.
Bom, então acho que não precisa repetir os números, vocês todos sabem, né? O contingente de pessoas que sofrem de depressão no mundo já era muito grande, inaceitável antes da pandemia. É a principal causa de incapacidade hoje no mundo, a segunda causa, como a Graziela aqui bem trouxe, né? A gente sabe que o suicídio ele está relacionado, em imensa maioria das vezes, à questão do transtorno mental, principalmente da depressão. Então, esse é um panorama que a gente não concorda, enfim, quer fazer aqui a nossa parte para tentar transformar, tá? Então, existe também um pouco um lado social desses números que a gente viu no slide anterior, né? A gente sabe que, além da pessoa sofrer em si, por sofrer, né, de uma doença mental, ela também sofre com tabu, e esse tabu ele perpetua a desinformação, isso aumenta o preconceito. Então, a gente tem pessoas hoje que sofrem de doenças mentais e não buscam ajuda, uma coisa inadmissível. Imaginem vocês que uma pessoa fraturasse um osso da perna e não buscasse um ortopedista porque ela tem vergonha de fazer isso. Esse é o retrato, é o status quo atual das doenças mentais no Brasil e no mundo, e a gente quer transformar isso, tá? Então esse movimento, né, o Falar Inspira a Vida, ele surge um pouco diante desse contexto, tá? Com vários parceiros aqui, a Associação Brasileira de Transtornos Afetivos, CVV, Universidade Federal aqui de São Paulo, Vitalk, Vitaleri, né, os Crônicos do Dia a Dia, enfim. Nós idealizamos, mas jamais poderemos fazer um movimento dessa grandeza sozinhos, tá? Bom, quais são os objetivos, então, desse movimento? É requalificar, né, por meio do conhecimento, da informação, a conversa sobre a depressão. Para quê? A gente entende hoje que se uma pessoa começa a manifestar, né, os seus primeiros sinais e sintomas de um transtorno mental, o quanto antes ela buscar e receber ajuda, isso será determinante para o desfecho dessa condição da pessoa. E a gente quer preparar a sociedade, né, para que ela tenha mais interações empáticas, livres de julgamento, enfim, para que as pessoas que sofrem de transtorno mental recebam o mesmo tratamento que as pessoas que sofrem de qualquer outro transtorno físico, né, orgânico do corpo como um todo. Bom, então, qual que é o primeiro passo? Para isso, a gente criou um guia, né, que explica por meio de comentários corriqueiros como falar, né, de maneira mais adequada sobre depressão e suicídio. Eu convido vocês que façam aqui o download desse guia de forma gratuita, obviamente, através desse endereço, falarinspiravida.com.br. Muito interessante, por favor, façam o download e divulguem aí com as pessoas ao seu redor. Bom, então aqui eu trouxe um exemplo, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho mais o que fazer, não tenho tempo para esse negócio de depressão, isso é frescura, é desculpa para não querer fazer nada, né? As pessoas ainda colocam muito no julgamento da ordem da moral, né? Não como um problema físico do cérebro. E aqui a gente traz uma sugestão, né, de como seria melhor conversar. Olha, nunca tive depressão, não imagino como isso deve ser difícil. A depressão é uma doença como qualquer outra. Então, quando a pessoa tem esse tipo de discurso, ela encoraja a pessoa que está sofrendo a falar desse assunto e a buscar ajuda, e a gente sabe as consequências de fazer isso de forma precoce, né? Todos saem ganhando, inclusive a sociedade de uma forma geral. Para isso, a gente fez aqui na cidade de São Paulo uma ação, tá? Durante o mês de setembro, né, que é considerado um marco aí, no transtorno, no sentido de prevenção e de conscientização desses transtornos. Então a gente pegou simbolicamente a linha amarela e colocou, a gente chama de envelopamento, né? A gente colocou nesse vagão vários exemplos de como deve-se encarar, né, os transtornos mentais, e foi muito emocionante ver as pessoas comentando, tirando fotos, né, a repercussão que isso teve. Tá? Então aqui um pouco para vocês terem ideia, né, desse site da campanha, que teve mais de 198 mil acessos, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente teve um impacto aí muito grande, teve webinars no Estadão, a gente teve redes sociais de influenciadores como Zeca Camargo, Thelma Assis, Yuri Marçal, que fizeram, né, publicações comentando aí sobre esse movimento. Quebrando o Tabu, Veja Saúde também foram parceiros importantes nisso. Então, assim, isso aqui é uma fração, tá, do alcance. A gente gostaria que fosse ainda maior. São dados coletados só até o final do mês passado, tá? E, bom, isso é basicamente o que eu tinha para dizer do Movimento Falar Inspira a Vida. É uma iniciativa que visa reproduzir externamente,
tá? A cultura que a gente fertiliza aqui dentro da companhia, que é qual? As pessoas precisam, de uma vez por todas, reconhecer que o transtorno mental ele merece tanta atenção quanto qualquer outro transtorno físico. E para que a gente possa diminuir aqueles números que nós vimos com o Glauco, com a Graziella e comigo, a gente precisa começar na esfera da prevenção, né? E para isso a gente fico contente de saber que o Glauco e a Graziella apresentaram. A gente também teve aqui a oportunidade de incentivar a prática de hábitos saudáveis, meditação, massagem, resiliência, webinars, e a gente vê que a cada ano as pessoas participam cada vez mais. Então, eu acho que me resta aqui parabenizar a todos aqui e ao evento por reconhecer a importância desse assunto, promovendo aqui um espaço para a gente falar sobre ele. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, a gente tem 5 minutos só e muitos temas importantes foram falados aqui, né? Eu vou tentar fazer uma síntese, mas basicamente a gente falou muito da questão do tabu, como o tabu dificulta uma intervenção precoce, né? E, enfim, gera desinformação. Então, assim, muito bom o Falar Inspira Vida. E agora eu queria comentar sobre a experiência da GSK, porque me surpreendeu muito, justamente relacionado ao Falar Inspira Vida, relacionada a essa abertura. Alguém, em algum momento, falou na empresa que estava tendo pensamentos estranhos. Em que situação foi isso? Vocês têm uma reunião semanal com a liderança, as equipes se reúnem, as lideranças são orientadas a estimular que as pessoas falem isso? Como é que acontece isso? Porque isso é muito interessante, né? Essa abertura realmente é surpreendente. Diga lá, Glauco. Sim, nós fazemos um treinamento que é o Manejando para Bem-Estar. Então, toda liderança, ela passa por um treinamento onde eles aprendem a reconhecer algumas quebras de parâmetro, porque dependendo da cultura onde você está, esse approach com o funcionário é mais diferente. Mas o que a gente está fazendo é exatamente o que o Sérgio está falando, quebrando o tabu. Olha, pergunta para o seu funcionário que está tudo bem, coloca isso na sua rotina, no seu one-to-one com ele. E uma vez que a gente começou a falar muito sobre isso, como o Sérgio falou muito bem, quebrar o tabu, vamos falar. A gente tem dito uma frase continuamente que é: tudo bem não estar bem. Ok? Se você não estiver se sentindo bem, fale com a gente. Se você não tiver essa abertura com o seu gestor, você pode procurar o serviço de saúde ocupacional, mas há uma campanha muito grande aqui dentro hoje em dia para que o gestor ele possa endereçar isso, que ele possa perguntar, que isso seja parte da rotina dele. Olha, você é responsável também pela sua saúde e pela saúde da sua equipe. Então, converse com a gente. Esse caso que aconteceu, e não foi um caso só, foi durante uma revisão de meio de ano. Nós já tínhamos feito as campanhas mais pesadas, e o funcionário falou: olha, de tudo isso que você está falando, eu queria te falar uma coisa: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Então, durante uma revisão de desempenho, ele falou para a gestora dele. A gestora, já conhecendo o processo, startou todo o processo que veio parar em mim. Então, eu consegui entrar em contato com o funcionário e trazer ele para dentro da rede de suporte da GSK. Paralelamente, já estava conversando com a nossa médica na Costa Rica. Então, esse foi um exemplo de sucesso. Mas como a gente abriu a porta, a gente começou a descobrir coisas que tinha muita gente pensando nisso. Hoje, um dos champions é uma pessoa que já teve uma depressão severa e que hoje quer ajudar com a experiência dela. Então, e eu queria aproveitar o momento para parabenizar a iniciativa do Sérgio, uma iniciativa fantástica de falar, de abrir. A gente tem que falar sobre isso. O silêncio só vai contribuir para esse tipo de desastre, mas falar, trazer as pessoas, entender que tirar esse tabu, desestigmatizar a doença mental é muito importante. Como o Sérgio falou, se eu tenho diabetes, eu me trato. Se eu tenho depressão, eu tenho que esconder. Por quê? Por quem isso? Então, quando a gente começou a falar sobre isso na GSK, um mundo de diferentes portas se abriu e a recepção dos funcionários foi muito boa.
E mais uma vez, a gente está incutindo essa cultura na cabeça do líder. Ele saber que o estresse ele é multifatorial, ele saber que o sofrimento mental pode levar ao suicídio e que o suicida ele não tem uma cara, que não é aquele cara muito triste, qualquer uma em cada, agora me corrija se eu estiver errado, Sérgio, uma em cada 5 pessoas funcionais já pensou em suicídio, então não é uma coisa, não é uma coisa tão difícil de acontecer e de se ver. E a partir do momento que a gente fala, quando você fala para a pessoa, você está pensando nisso, você está pensando em suicídio, você tira um peso das costas dela e permite que ela se abra. Então, a gente tem trabalhado muito isso com a nossa liderança. Tá? O programa ele já tem 3 anos em outros países, no Brasil ele já está 1 ano e meio em funcionamento, mas os resultados têm sido fantásticos. E a gente vê nessa linha de engajamento onde 97% dos funcionários hoje reconhecem que a GSK se preocupa com a saúde deles. Mas isso, porque a GSK se preocupa com a saúde deles, eles se sentem à vontade de falar. Então, é uma abordagem muito multifatorial, não é uma coisa só. Acho que o treinamento de Managing for Resilience que a gente dá para os líderes, ele tem um papel importante. O fato deles terem que discutir os pilares de estresse, entenderem com a equipe, traçarem um plano de ação com a equipe, o que está acontecendo, também é importante. Muito bom. Eu fiz, o nosso tempo acabou, eu fiz aqui uma síntese de 3 pontos principais que eu acho que a gente tratou e que depois, no futuro, a gente poderia elaborar melhor, até para ajudar melhor as empresas. Mas uma delas é a questão do tabu, então, a outra questão do treinamento das lideranças me pareceu crucial, né? E eu me lembrei até de uma metodologia da Finlândia nesse sentido também. E o outro, a experiência dos Champions me remeteu muito à experiência dos primeiros cuidados psicológicos, que não é nenhum atendimento profissional, mas você preparar algumas pessoas da empresa para fazer essa escuta ativa e saber dos serviços e de como encaminhar as pessoas. Então, eu acho que são 3 pontos muito interessantes que podem ser, enfim, que vão enriquecer muitas empresas que estão escutando agora e que depois a gente pode até, numa outra oportunidade, aprofundar mais. Agradeço demais todos vocês, foi uma honra para mim, é uma causa pessoal também para mim, profissional, então, muito obrigada de coração. Obrigado. Obrigada. Agradecemos a participação dos nossos convidados, Graziela Alberici, Glauco Calha e Sérgio Peroco. Iremos fazer um intervalo e em 10 minutos retomaremos com o tema vacina. Tudo a ver com o guia, gente. O guia trabalhou pouco, tabu, mas aí essa coisa, tudo bem não estar bem também. Não é?